Olá! Hoje o Mundo Político faz mais uma entrevista da série com presidentes de partidos. Desta vez é o Solidariedade. Eu vou conversar então com o presidente estadual do Solidariedade, que é o deputado federal Zé Silva. Tudo bem, deputado? Obrigada por atender o Mundo Político. Oi, eu que agradeço. Muito bom falar desse tema, já que a política é que garante uma vida melhor para todos nós. Deputado, como é que o Solidariedade vai participar? O que foi determinado para esse ano, para as eleições municipais deste ano no Estado? Né? Quantas prefeituras o partido ambiciona? Qual que é o tamanho da vereança que vai, dos candidatos à vereança que vão, né? Quantos são? Enfim, dá uns números aí para a gente ter uma ideia do partido. Bem, Vivi, a Solidariedade é um partido novo, nós temos 7 anos, eu tenho a honra de ter ajudado a construir o partido, e um partido também que nós pautamos muito em relação às ferramentas modernas de planejamento, de gestão. Então, é um partido que ele amplia a sua área de atuação com muita sustentabilidade. Nessas eleições, nós temos 3.310 candidatos, sendo 100 candidatos a prefeito, 107 candidatos a vice-prefeitos, e fechando esses dias, 2.997 candidatos a vereadores. Na nossa expectativa, com não termos coligação em relação ao legislativo, nós imaginávamos que talvez não fosse conseguir essa quantidade de candidatos, mas foi o contrário. Eu acho que o fundo eleitoral foi um atrativo em relação à quantidade de candidatos, e o Solidariedade, nós, nessa eleição, assim, são chapas muito consistentes, né? São candidatos muito preparados, até porque nós investimos uma política, um projeto que chama Lidera Mais em todo o Brasil, formando candidatas a vereadoras, a prefeitas, vice-prefeitas, para que a mulher tenha assegurado realmente o seu protagonismo na política, ela não tenha só pela obrigação, mas que sejam preparadas mesmo para assumir esse protagonismo. Também tivemos um processo de formação nesse novo anormal. Alguns falam que é o novo normal, para mim continua sendo anormal, né? Porque o normal é quando a gente vivia sem pandemia, né? Então, nesse novo anormal, nós fizemos um projeto, mais de 1.000 candidatos nossos de Minas Gerais, formação política, de rede social, do WhatsApp ao voto. Ultrapassou a cota, deputado? Nós ultrapassamos. Cota dos 30%? Sim, nós ultrapassamos a cota de mulheres e candidatas a mulheres, né? E isso foi graças também a esse processo de formação política dentro do partido, formação de militância. Nós temos uma secretaria em todo o município onde tem o partido, tem uma secretaria de políticas para as mulheres, temos também uma secretaria de políticas para a juventude, então tem muito destaque em relação à juventude. E houve, naturalmente, uma migração de muitos partidos pela organização de Solidariedade. Nós recebemos muitos militantes de outros partidos que vieram para a Solidariedade, atraídos aí pela atratividade nossa, é a organização partidária e também os compromissos que a gente assume e cumpre, né? O Solidariedade tem quantos diretórios no Estado? Olha, nós estamos hoje em aproximadamente 500 municípios, desses 300, 320 são diretórios, outros são comissões provisórias. Mas só nos diretórios que é possível ter candidaturas, não é isso? Não é só diretórios, não. As comissões provisórias podem ter candidaturas majoritárias? Sim, pode ter candidaturas majoritárias, né? Na verdade, havia me parece que o nome, não sei se é resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas houve depois, ela perdeu, ela não tem vigência a partir de agora, independente de diretório ou comissão provisória, onde tenha a criação, a organização partidária, a gente pode ter os candidatos a majoritário e também a proporcional. Agora, deputado, são 500 municípios, o senhor diz 500 diretórios, não é? Uma questão, por exemplo, no caso das mulheres, uma questão que um problema que a gente já viu ocorrer são aquelas candidaturas de fachada que estão ali para cumprir cota. Como é que a direção do partido tem controle
sobre... O senhor disse que foi feito um trabalho que atraiu, formou e atraiu mulheres para as candidaturas, mas há um controle sobre quem é candidato, quem tem realmente potencial e vai ser candidato para valer ou não? Olha, primeiro, eu acredito muito na mudança, nessa questão da participação das mulheres. Ela precisa vir com a mudança cultural, né? Formação partidária, por isso que o Solidariedade criou o programa Lidera Mais, aberto nacionalmente. Isso, com certeza, ajudou muito na formação das nossas candidatas. Em relação ao controle, eu não diria nem controle, vamos chamar de monitoramento dessas candidaturas, evidentemente que ninguém vai proibir, se houver espaço, se houver vaga para ser candidata, de proibir uma pessoa de ser candidato independente, porque, na verdade, não são só mulheres, né? Política de gênero, por exemplo, nós temos um município que a maioria são mulheres, outro gênero que é o masculino, que tem os 30%. Então, há também essa confusão. Mas como as mulheres hoje têm uma participação menor, na verdade, a regra é a participação, no mínimo 30% de gênero masculino ou do gênero feminino. Já que há uma participação menor da mulher, então, por isso que a gente fala a obrigatoriedade de ter 30% de candidatas mulheres, né? E até uma redundância, candidatas, claro que são mulheres. Né? Mas nós temos sim, mas evidentemente que poderá acontecer de ter candidatas ou em outro município onde a maioria são mulheres na chapa, acho que tem 2 ou 3 municípios com essa situação, que não tenham uma votação que seja expressiva. O que nós estamos monitorando fortemente é o repasse da quantidade de recursos de no mínimo 30%. Nós vamos repassar mais de 30% também, pelo menos é a estimativa até agora. Fizemos uma análise agora nessa manhã, monitorar para que esse recurso efetivamente chegue para candidato. Se ela vai ter voto ou não, mas ela vai ter a condição de ter o material mínimo para ela disputar. Hoje, 3 coisas são básicas para um candidato ou uma candidata disputar, que é assessoria jurídica, assessoria contábil e o material. Os outros recursos, se a pessoa quiser, no caso de ter deslocamento, contratar pessoas para ajudar na campanha, eu creio que com o financiamento público, isso é muito difícil ter isso. Então, nós colocamos esses 3 pilares. Todos os candidatos e candidatas terão que ter, no mínimo, assessoria jurídica, assessoria contábil e o material mínimo, digital ou impresso, de fazer a campanha. Os votos terão que ser consequência da história desse candidato, essas condições mínimas para a disputa e o trabalho do candidato ou da candidata. O senhor disse que tem município que é o contrário, que os homens são que cumprem a cota e as mulheres são maioria. O senhor se lembra o nome, não? De um município com essa característica, porque é muito fora da curva, né? Muito fora da curva, exatamente, né? Não vou lembrar agora, mas é no sul de Minas, mas até o final do programa, espero que a minha memória não falhe, né? Mas temos, sim, inclusive, a Adriana Martins, que organiza todo, ela vai ficar feliz, né, de a gente contar esse trabalho que ela está fazendo lá no sul de Minas. Ela que fez esse trabalho de mulheres, fez um encontro de mulheres, inclusive da agricultura familiar, trabalhadoras rurais, né? E lá é que nós temos essa chapa com maioria mulheres e o outro gênero que é masculino. Deputado, e as alianças? Como é que foi a construção de alianças? Por onde passou? O que foi levado em conta? Eu sei, por exemplo, que em BH houve uma busca por uma aliança que acabou não se concretizando e o deputado Wendel Mesquita, professor Wendel Mesquita, que é o candidato a prefeito aqui pelo Solidariedade, está sozinho, né, na chapa. A chapa é puro sangue, é isso? Uma tendência que aconteceu também nessas eleições municipais, e não só em Belo Horizonte, é que você pode prestar atenção, e nos números vão dizer isso para todos nós, uma dificuldade dessa aliança na majoritária. Então, você pode ver que muitos municípios, não só do nosso partido, mas muitos partidos, têm chapa que a gente chama puro sangue, ou seja, que o candidato ou a candidata a prefeito e vice são do mesmo partido. Talvez pela dificuldade de coligação na proporcional. Então, o que pautou muito na nossa organização partidária são também partidos que tenham ali uma similaridade com as demandas e com as pautas que nós defendemos, com as nossas bandeiras. A Solidariedade ele vem se consolidando como um partido que atua fortemente com a agricultura familiar, com a sustentabilidade, né, os projetos fundamentais que nós defendemos nessa área da educação.
Então, são partidos que têm essa similaridade. Em Belo Horizonte, é a primeira vez que nós temos um candidato a prefeito e uma candidata a vice, né? Mas nós realmente procuramos fazer uma aliança, até a nossa chapa de candidatos a vereadores e vereadoras, nós temos a chapa completa e alguns dos candidatos também que estavam no partido, não foi possível ter vaga para todos, eles foram para o PL, então, com isso, havia uma expectativa maior de fazer essa aliança, e que no final não se consolidou, mas o professor Wendel, que é muito preparado, foi vereador, deputado estadual, ele vem pautando aí as bandeiras do partido, uma cidade moderna, uma cidade que tenha ferramentas modernas de planejamento e gestão. Agora, o senhor mencionou aí o fim das coligações proporcionais, né? Quanto a gente sabe que isso vai exigir, na medida que não pode mais contar que o partido não pode mais contar com uma chapa que junte diversos partidos ou mais de um partido, isso exige mais desempenho daqueles que saem candidatos pelo partido para conseguir vagas, né? Que nível de dificuldade o senhor imagina que vai ser encontrado, né? O grau do desafio, né? Por conta disso. Não tem como um partido se apoiar no outro, não é isso? Eu acho que, na minha visão, as eleições, cada dia que passam, elas ficam melhores. Por que ficam melhores? Depende menos de recurso financeiro, depende mais da capacidade de planejamento, de organização, de formar militância, de formar cultura partidária. Então, essa eleição, ela com certeza nenhuma é igual à outra, mas essa, principalmente, ela sai ali porque a eleição para deputado, governador, presidente e senador foi a eleição que era o novo contra o velho, basicamente. E hoje a gente percebe, eu já estou no 3º mandato, embora só tenha 9 anos de filiação partidária, vou para o 10º ano, não era filiado. Hoje, o que é novo? É aquele que vai para as redes sociais, escreve uma frase de efeito, fala e não traz resultados. E o velho é aquele onde as pessoas usam da política para fazer as coisas erradas. Então, eu vejo essa eleição muito mais do caminho, nem do novo nem do velho, mas da política que é feita do jeito certo, que gera resultados, que tem legitimidade nas propostas. Então, com isso, houve assim, uma atratividade muito forte, porque imaginaram também que o fundo eleitoral, como dizia meu pai na roça, era igual apanhar folha de árvore ou fruta no pé de laranja, né? Mas não é, o fundo eleitoral é muito pequeno. Se você pegar o Soderedado com 3.200, quase 3.300 candidatos, o partido tem 2 milhões para fazer a campanha em Minas Gerais, porque depende da quantidade de votos para deputado federal, então isso dá R$500 para cada candidato. Então é preciso também você ver a viabilidade que tem esses candidatos. E aí, onde muito mais o candidato tem que se servir da sua história, da capacidade que ele tem de comunicação, de utilização das redes sociais, do trabalho que ele fez ao longo do tempo para se eleger. Então, eu acredito que será uma campanha muito pautada nesses pontos. Mas o senhor não acha que o fato de uma pessoa poder usar o seu próprio patrimônio para se eleger não pode criar desequilíbrio? O senhor disse aí que é uma campanha que pode ser feita com menos dinheiro, mas existe essa questão dos recursos pessoais, não é? Um temor de que nós vimos nas últimas eleições, quem tem dinheiro aumentou o percentual de pessoas que chegaram ao Congresso porque elas tinham mais recurso pessoal para fazer suas campanhas. Mas foi colocada uma trava, né? Essa trava em relação às eleições de 2016, então com isso já tem um valor máximo que pode ser investido para vereador, para prefeito, e o candidato ele só pode colocar do seu próprio patrimônio 10% daquele valor. Então, com isso, se o candidato for, sei lá, for milionário, que ninguém é contra isso, aliás, tomara que todos fossem milionários, né? Mas ele só pode colocar o teto que é utilizado no município, 10% ele pode colocar do seu patrimônio próprio. Então, eu acredito muito que vai ser muito mais equilibrado em relação ao debate das ideias, no campo das propostas, né? Agora, só para te dar uma informação, eu lembrei do município Ibiraci. Ibiraci, então tem 30% cota masculina. Exatamente, exato. Adriana Martins, que é a nossa guerreira lá do Solidariedade. Ibiraci, não vou esquecer desse nome. Bom, voltando à questão daquilo que
que pode limitar ou determinar as eleições, não é? Como é que fica a questão, um outro desafio, que é pensar, mirar 2022 na questão da cláusula de desempenho? Quanto as eleições municipais podem ser importantes, o senhor, como dirigente partidário, pode dizer nesse sentido? Bom, o desafio, cada dia que passa, ele fica maior em relação a disputar as eleições para deputado federal, deputados estaduais. A eleição passada já mostrou, em que pese que naquela já houve, ainda houve ali a coligação na proporcional, que é para deputado federal, deputado estadual. Então, grande parte dos partidos, e está aumentou a quantidade de candidatos também, já mirando 2022. Grande parte desses candidatos a vereadores, a vice-prefeitos, vice-prefeitas, já estão se comprometendo a serem candidatos, estarem disputando as eleições em 2022, caso não aconteça uma nova mudança, né? Porque poderá acontecer novamente. Com certeza, as mudanças terão que acontecer um ano antes das eleições, então, até o final de 2021, poderá ocorrer novas mudanças em relação à questão das eleições. Naquela vez, não sei se você recorda, houve uma diferença de 8 votos para não ser aprovado o distritão. Então, eu vejo que há um sentimento muito grande dentro do Congresso Nacional, ainda, de que o distritão é um bom sistema para as eleições. Havia, naquele momento, uma corrente mais forte do distrital misto, então, por isso que houve essa diferença muito pequena, mas mais 5 votos, nós teríamos outro sistema eleitoral, que eram os mais votados de acordo com a quantidade de cadeiras. Então, eu vejo nos bastidores um sentimento ainda de que é possível ter uma nova mudança e ter distritão. Mas, enquanto isso não aconteça, os dirigentes partidários, que eu me incluo nesse, nós estamos preocupados, sim, em formar militantes que sejam preparados para as eleições de 2022. O Solidariedade ele tem votado mais no Congresso com o governo. Não chega a ser, ele não vota junto com a base do governo, mas, segundo aí um levantamento que foi feito em setembro pelo Congresso em Foco, que é um site especializado, não é? Pouco mais de 50% o alinhamento, né, nas pautas do governo. Voltando à questão das alianças, como é que o Solidariedade se posiciona em relação ao bolsonarismo, aos candidatos bolsonaristas e como se posicionou na possibilidade de alianças com esses grupos, com esses, normalmente, esses candidatos que têm um perfil mais de direita, uma direita mais radical? Como é que o Solidariedade se posiciona? Isso, a Solidariedade, como eu disse, um partido novo, um partido muito pragmático e moderno, nós, pelo menos, construímos e trabalhamos para isso. Nós não temos uma posição fechada de apoio ao governo. Pode olhar que nós nos colocamos num bloco mais independente, um pouco mais à esquerda, até porque é um partido que surgiu das questões trabalhistas, depois que nós fomos ampliando a nossa base de bandeiras, foi sendo construídas novas secretarias no partido, como eu disse aqui, da agricultura familiar, da sustentabilidade ambiental. Então, nós não temos nenhuma restrição e temos alianças com membros do partido que era do presidente e que é dividido, metade está com o presidente, metade a gente não sabe, que é o PSL, né? Então, não temos nenhuma restrição a isso. Em relação às votações no Congresso, as nossas votações são por projeto. O projeto que a gente considera que ele é bom e é favorável à população, o partido vota contra. Nós não temos compromisso de fechar, de votar numa ou outra pauta, um ou outro projeto, só porque o governo, ou o presidente, ou o governo federal nos pede para votar. Mas quando o senhor menciona, por exemplo, a agricultura familiar e questões ambientais, que têm sido, como o senhor mencionou, pautas, né, do Solidariedade, não há nenhum tipo de conflito com a política ou com as políticas públicas que têm sido conduzidas na área da agricultura e na área ambiental pelo governo Bolsonaro? Isso não conflita? Eu poderia dizer o seguinte, como eu disse, a gente fala de Minas Gerais, o governo Bolsonaro são muitos, né? Então, é o seguinte,
segmentos dentro do próprio governo. Eu posso citar que a ministra Tereza Cristina, minha colega de profissão, inclusive, que grande parte das políticas que ela atua, o Solidariedade é base dessas políticas, né? Grande parte dos projetos, por exemplo, que o vice-presidente Mourão está tentando resgatar em relação à imagem internacional do Brasil, com as políticas de sustentabilidade, inclusive os principais projetos, assim, sem nenhuma redundância, nem sem nenhum, inclusive da minha autoria na área de sustentabilidade. Então, quando são temas desse caminho, nós nos votamos e alinhamos com o presidente Bolsonaro, com o governo dele. Quando são teses que nós discordamos fortemente. Por exemplo, ele vetou uma grande parte de um conjunto de medidas para a agricultura familiar. Toda semana eu estou ocupando a tribuna como líder do partido, cobrando, e vamos lutar fortemente para a derrubada dos vetos do presidente, porque nós não concordamos com essas políticas que ele, eu acho que até mal informado, ele vetou. Então, não há esse alinhamento automático com o governo. E quando há divergências de ideias, nós vamos debater e vamos votar de acordo com a bancada decidir, e levando principalmente em consideração aqueles projetos que são fundamentais para ajudar a população, na imagem internacional do Brasil, e ajudar os segmentos que é a bandeira principal do Solidariedade, que é a bandeira em defesa da agricultura familiar, da reforma agrária, da sustentabilidade. Agora, deputado, falando sobre pautas das disputas eleitorais nos municípios, naturalmente que tem a pauta local, né? Cada cidade tem sua pauta local e tem assuntos que normalmente mobilizam a população, como o papel da prefeitura na área de saúde, enfim, é muito cobrado na área da educação e tal. Para além disso, como é que o senhor imagina que discussão sobre pandemia e atuação dos prefeitos, o quanto isso vai ocupar, e também debates nacionais que envolvem, por exemplo, a polarização política que nós temos hoje, né? Posições antagônicas sobre diversos aspectos na área da educação, na área ambiental, enfim, nas mais diversas áreas. Como é que o senhor acha que isso deve ser conduzido, isso deve acontecer nos municípios? Olha, infelizmente, com essa pandemia, eu já visitei agora, depois das convenções, em torno de 20 municípios. Na minha visão, o debate ele se enfraqueceu. Então, não está havendo muito esse debate, porque há uma preocupação. Há candidatos com mais do grupo de risco, há outros que não são. Então, o debate ele está acanhado em relação aos principais pontos. Em relação à saúde, até porque nós aprovamos lá apoio aos municípios, profissionais da saúde, santas casas. Então, a saúde há um sentimento de que não precisa muito mais recurso agora para a saúde. Então, não será um tema que, como era sempre de confronto, porque todos os municípios receberam recursos suficientes até para implantar uma estrutura muito melhor do que a gente tinha nos últimos anos. Agora, eu acho que o emprego é outra questão, né? Isso, para mim, o ponto que mais mobiliza a população é emprego. Até porque o emprego, 72,9% dos municípios de Minas Gerais tem a agricultura como a primeira ou segunda atividade econômica de Minas Gerais. Então, por isso, é fundamental, e é o tema que Minas Gerais vai estar se mobilizando muito, quais atividades na retomada que vai gerar emprego. Você pega a cidade do tamanho de Uberaba, mas você pega a cidade do tamanho de Berizal, que é muito menor que um bairro de Uberaba, que são cidades menores, realidades muito adversas, uma em relação à outra, mas qual que é o tema comum? Emprego. Então, no meu ponto de vista, os prefeitos precisam adequar os municípios para receber política do governo federal, mas é preciso ter muito mais criatividade, porque nós já sabemos que os 850 bi que foram utilizados em tempo de pandemia é recurso que não vai sair do governo federal. Por exemplo, eu cheguei num município altamente dinamizado como Unaí, lá sentando com os empresários da área da agricultura, junto com os assentados, são dois pontos que são convergentes, mais ou menos divergentes pelo tamanho das propriedades, e o que eles mais precisam para dinamizar a economia é a infraestrutura de estrada, de energia, e eu tive que debater com eles o que a iniciativa privada vai poder fazer, descontar nos impostos, fazer uma PPP, já que não vamos esperar que o governo do Estado nem o governo federal vai poder colocar nos próximos 10 anos a infraestrutura que vocês estão esperando. Então, para mim, o que mais mobiliza as eleições municipais hoje é qual o setor da economia que nós vamos conseguir movimentar para gerar emprego. Corrupção é tema, não? Olha, corrupção nunca vai deixar de ser. Há um sentimento da população, e eu sempre afirmo, né,
Não existe nova e velha política. O que fala que a velha política é da corrupção não é corrupção, é usar a política para fazer as coisas erradas, né? Então, isso sempre... Mas há uma participação maior da população, na minha visão, há uma maior consciência, a tecnologia da informação e o debate facilitou essa transparência. Hoje tem aplicativo que você sai na cidade andando, você sabe que obra. Eu presidi a Comissão de Obras Paradas na Câmara e fiz um estudo lá. Você sai, você sabe o que tem de obra parada, o que não tem. Então, a população está preparada para cuidar muito mais disso. E há também uma consciência. Eu acho que isso, infelizmente, isso não é política, isso é coisa errada, né? A política é quando você leva o benefício. O senhor acha que o episódio da denúncia contra o deputado que preside o partido, né, Paulinho da Força, a Polícia Federal acabou foi no início do mês, né, fazer uma denúncia contra ele no âmbito da Lava Jato. Você acha que isso pode trazer algum prejuízo para as campanhas? Não. Olha, todo partido que você tenha qualquer fato ou qualquer denúncia, né, eu nem diria nesse fato, que fala das questões dos princípios, evidentemente que atrapalha, né? Principalmente por causa do presidente do Partido Nacional, o Paulinho da Força, que nós, remetendo, a própria imprensa debateu sobre isso, né? No fato de 2012, 2010, 2012, né? O que uma busca e apreensão na residência dele, no gabinete, vai achar de documentos, né? Então, eu acho que isso também é um momento de saber, para fazer justiça ou para que serviu esses atos, né? Então, mas isso tudo, quanto mais o partido evitar e não tiver esse tipo de atividade, evidentemente que isso ajuda o partido, né? Ajuda os candidatos. Deputado Zé Silva, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político. O senhor, como presidente estadual do Solidariedade, muito bom trabalho, porque vai ter muito trabalho ainda, né? A eleição agora que está começando de verdade, né? Esse ano, tardiamente. O senhor acha que o eleitor está interessado? Há muito essa discussão, né? O eleitor está muito alheio. Só para encerrar a nossa conversa. Sim, não, eu discordo. O eleitor não está alheio. O eleitor é muito sábio. Ele está esperando a hora certa de ele tomar a sua decisão. Então, chegou o momento da pandemia, houve um grande debate, mas os municípios onde eu estou indo, sabe, os contatos, estão muito preocupados. O eleitor viu que, se ele errar naqueles poucos segundos na urna, ele não tem direito de arrependimento nos próximos 4 anos. É isso que mobiliza o eleitor. É a preocupação com a sua família, com o seu bairro, com o seu futuro nos próximos 4 anos. Obrigada mesmo, deputado. Foi um prazer falar com o senhor. Eu que agradeço. Grande abraço. Conversei com o deputado Zé Silva, deputado federal, que é presidente estadual do Solidariedade dentro da série com presidentes de partidos sobre eleições municipais. Como os partidos estão participando destas eleições, que vão escolher os prefeitos, no nosso caso, de Minas Gerais, estamos falando de Minas, os prefeitos de Minas e os vereadores das câmaras municipais. Então, até a próxima.